site, aqueles que acompanham a nossa mídia, Salve Maria. Nós vamos agora iniciar a segunda parte da aula a respeito da vida contemplativa e da vida ativa. Aqueles que porventura chegaram nessa segunda aula diretamente, podem ver aí embaixo, tem na descrição, tem um link para a primeira aula. Eu recomendo até que assistam primeiro a primeira aula e depois dê continuidade com essa, né? Essa aula trata da vida contemplativa e da vida ativa, das duas formas de vida. E na aula anterior, nós mostramos, baseados em São Tomás de Aquino, como é adequado dividir a vida do homem em vida ativa e vida contemplativa. Isso porque o que caracteriza a ação humana é principalmente o pensamento. E o homem pode pensar para contemplar a verdade ou pode pensar para agir. Quando ele pensa para contemplar a verdade, ele tem a vida contemplativa. E quando ele pensa para agir, ele tem a vida ativa. Esse é um resumo dessa primeira aula, né? Agora, então, nós vamos dar sequência analisando em que consiste a vida contemplativa e a vida ativa e fazendo uma comparação. Mas para iniciar, vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, São Tomás ele vai, analisando a vida contemplativa, dizer quais são os elementos que constituem essa vida, né? Então ele vai dizer que tem alguns elementos que são secundários e os elemento principal. Bom, o elemento principal é propriamente a contemplação da verdade. Mas ele diz que por nós sermos seres materiais, o homem ter matéria, não é possível uma tal abstração que fosse uma contemplação assim da verdade, fazendo de conta que o homem não tem matéria, né? Então, a primeira, ele diz que a vida contemplativa se compõe de 4 coisas. A primeira são as virtudes morais, né? Então, as virtudes morais são essencialmente destinadas à vida ativa, porque elas regram a forma da pessoa agir. Então, a temperança, a justiça, a fortaleza e a prudência, né? A justiça, sobretudo, é aquela que corresponde à vida ativa, porque dá a cada um aquilo que é devido, né? Então, São Tomás se pergunta se essas virtudes morais, elas não deveriam pertencer só à vida ativa e não à vida contemplativa. E ele diz que não, que de uma certa forma elas também pertencem à vida contemplativa. Por quê? Porque elas ajudam a dar uma certa regra, a um bom comportamento, um comportamento adequado para o homem, sem o qual é impossível ele pensar. Então, as virtudes morais são o primeiro elemento constitutivo da vida contemplativa, apesar de estarem mais ligados à vida ativa. Depois, outros atos em geral, né? O homem, para ele pensar, ele tem que... um homem não consegue ficar só pensando, né? Ele tem toda ações que são relacionadas a esse pensamento. Aí depois ele tem a contemplação das obras divinas, porque nós não conseguimos pensar sem ter realidades das quais nós vamos tirar as verdades. Então é através do mundo sensível que o homem pode chegar à contemplação das verdades divinas. E o último, a própria contemplação da verdade divina, que é essencialmente o elemento constitutivo da vida contemplativa, né? Então, são 4
as partes, né? 4 coisas que compõem a vida contemplativa. As virtudes morais, outros atos que são necessários, a contemplação da criação e, ao fim, propriamente, a contemplação da verdade divina. E então, tendo em vista que esses 4 elementos, São Tomás se pergunta se é possível ter a perfeição na vida terrena, né? E ele diz que não, que na vida terrena não é possível se chegar à contemplação perfeita como ela será no céu. No céu, sim, nós teremos uma contemplação de Deus e nós conseguiremos colocar toda a nossa atenção em Deus. Então ele cita São Gregório para dizer que isso não é possível. São Gregório diz: enquanto se vive nesta carne mortal, ninguém progride tanto na virtude da contemplação a ponto de fixar o olhar da alma no próprio esplendor da luz ilimitada. Quer dizer, não dá para a pessoa ficar só contemplando a Deus, só que é o objeto próprio da verdade, porque, projeto próprio da contemplação, porque é impossível o tempo inteiro manter a atenção nisso ou fazer uma tal abstração que a pessoa ficasse completamente descolada da realidade. Então, São Tomás vai tratar de uma exceção, que é o arrebatamento, né? Então ele diz, né, alguém pode estar presente na vida de 2 modos. Primeiro, de modo atual, isto é, quando faz uso dos sentidos corporais. É como a gente está vivendo, a alma está dominando os sentidos, né? E nesta condição, de maneira nenhuma, a contemplação da vida presente pode atingir a visão da essência de Deus. Então é impossível, né, quando a alma ainda está dominada, né, está dominando o corpo e está com os sentidos, atingir essa contemplação perfeita. Mas existe um segundo modo, né? Então, pode estar presente de modo simplesmente potencial e não atual. Enquanto que, apesar da alma estar unida ao seu corpo mortal como forma, não serve dos sentidos corporais, nem mesmo da imaginação, como sucede no arrebatamento. Então, quando a pessoa é arrebatada, né, a alma, ela continua a estar unida ao corpo, não se separou, o corpo não morreu, mas ela não faz uso nem dos sentidos, nem da imaginação. Então, neste caso, como uma exceção, né, a contemplação desta vida pode atingir a essência divina. Mas é uma exceção. É, por exemplo, o que aconteceu com São Paulo, né? São Paulo até diz que ele foi ao 7º céu, não sabe nem se foi de corpo ou alma, ou só de alma. Quer dizer, a pessoa, ela perde o contato com os sentidos, apesar de ainda ter o domínio do corpo. Mas é uma exceção. E depois São Paulo voltou, vamos dizer assim, e ficou unido o seu corpo do primeiro modo, ou seja, fazendo uso dos sentidos corporais. Tá? Bom, então aí são, de forma resumida, os elementos da vida passiva. E a vida ativa, em que ela consiste? Né? Como diz São Tomás, aqui novamente cita São Gregório, né? Diz: a vida ativa consiste em dar o pão a quem tem fome e, pela palavra da sabedoria, ensinar o ignorante. Né? Então, a vida ativa, ela é algo que, como nós vimos na aula anterior, ela vem da razão. Então, é alguém que compreende que deve se ajudar aos outros. Dando o pão quer dizer os bens materiais para as pessoas. Então, ela dá os bens materiais, não como faz o padre Júlio Lancelotti, simplesmente para que a pessoa encha o estômago e pouco interessa a ele se a pessoa vai se salvar, vai para o céu, vai para o inferno, porque para ele todo mundo se salvou, todo mundo se perdeu, nem sei, né? Mas é dado o bem material na vida ativa para que a pessoa possa entender o que é caridade ou receba algum bem para que ela salve a sua alma. Então, primeira coisa, dar o pão a quem tem fome. Dar o pão significa dar os bens materiais, né? O pão simboliza aquilo que tem de principal nos bens materiais, que é o alimento. E a palavra da sabedoria, o ensinar, tá? E aí São Tomás vai se perguntar se de fato o ensino ele pertence à vida ativa ou à vida contemplativa.
ele vai dizer que essencialmente o ensino ele pertence à vida ativa, né? E ele vai fazer uma distinção. Ele vai dizer que o ato de ensinar, ele se realiza de que forma? A pessoa, aquele que ensina, tem um conceito interior e ele vai transmitir pela palavra. Então, para se ter o ato de ensinar, a primeira coisa precisa ter o conceito interior. Então, enquanto a pessoa tem o conceito interior por amor à verdade, por um deleite da verdade, esse ato de ensinar é de vida contemplativa. Mas isso é somente o início do ato de ensinar. Porque depois esse objeto de conceito, aquele que está ensinando, imagina em transmitir. Então, quando ele tem esse desejo de transmitir, e não é só um desejo de contemplação e de deleite, então o ato de ensinar passa a ser da vida ativa, né? Então, a formação do conceito que é necessário para ensinar, então eu estou formando o conceito do que é a justiça. Então, esse conceito eu posso estar tendo ele só pelo conhecimento e para ter o amor a Deus. Mas na medida em que eu vejo que isso é interessante de ser transmitido para os outros, então eu tenho a vida ativa. E enquanto eu só tenho a ideia do conhecimento por amor de Deus, eu tenho a vida contemplativa. Então, no ensino, a formação do conceito tem tanto um aspecto de vida contemplativa quanto de vida ativa. Mas depois o ensino não termina na intenção. Tem que ser transmitido, como diz São Tomás, através de um sinal audível. A pessoa ela vai falar. E aí, essencialmente, é um ato da vida ativa, claro. Ele está se dirigindo para um terceiro. Já não é mais a formação do conceito, mas é a transmissão desse conceito. Então, por isso, São Tomás vai dizer que o ensino está muito mais relacionado à vida ativa do que à vida contemplativa. Bom, e agora São Tomás passa então, deixando bem claro que a vida ativa e a vida contemplativa. São Tomás então vai apresentar que a vida contemplativa é superior à vida ativa. Nós já falamos isso na aula anterior. É o que o padre Faber vai analisar no progresso da vida espiritual. Ele não quer que as pessoas que têm vida ativa, que são a grande maioria das pessoas a quem ele está se dirigindo, porque tem vida ativa e porque a vida contemplativa é superior, que as pessoas que têm essa vida ativa se conformem em não atingir a perfeição. Então São Tomás vai dizer no que consiste a superioridade da vida contemplativa. Por que ela é superior? E ele vai dar 8 razões, tá? Primeira razão, porque ela contém o que é de mais excelente, ou seja, o intelecto. Claro, no homem, a parte superior é a inteligência, é o intelecto. A vida ativa está muito mais relacionada com o intelecto do que a vida ativa. Repito, a vida contemplativa está muito mais relacionada com o intelecto do que a vida ativa. Por isso, estando ela mais relacionada com uma parte superior, ela é superior. Segunda razão, a vida contemplativa pode ser mais contínua, embora não no grau mais elevado da contemplação. Pensando, nós estaremos sempre, né? Com exceção de quando talvez a gente esteja dormindo, mas pensando e procurando a verdade, nós estamos sempre. Então, a vida contemplativa ela é muito mais contínua. Ela permite que nós desenvolvemos ela de uma forma muito mais objetiva, né? Enquanto que a vida ativa nos cansa muito, é claro. Eu estou dando essa aula, no final da aula eu não vou parar de pensar, mas eu não vou aguentar continuar falando depois de ter dado a aula, tá? Então, como ela é mais contínua, a vida contemplativa ela é superior. Depois, a maior alegria na vida contemplativa, né? Conhecer Deus é a nossa grande alegria. Conhecer a verdade é a nossa grande alegria. Na vida ativa, tudo aquilo que a gente faz sempre tem um certo desgosto, né? Por mais que tenha a gente vai, por exemplo, passear, né?
vai para uma cidade, uma viagem, vai conhecer a Europa, depois de algum tempo, a gente se cansa daquilo. Pensar e descobrir a verdade, nós nunca nos cansamos. Quarta razão, na vida contemplativa, o homem se basta a si mesmo, porque poucas coisas são necessárias. Então o homem é menos dependente de outros para ter sua vida contemplativa do que para ter a vida ativa. A quinta razão, a vida contemplativa é mais amada por ela mesma, enquanto a vida ativa se dirige às outras coisas. Então, existe um bem em si mesmo na vida ativa, que é o conhecimento de Deus. Existe um bem em si mesmo na vida contemplativa, que é o conhecimento de Deus, né? Enquanto a vida ativa, o bem vai estar nos outros, naquilo que vai ser feito de bem para os outros, né? Então, o bem da vida contemplativa, ele é mais claro, por isso ela é superior. A sexta razão, a vida contemplativa nos dá um repouso e uma tranquilidade, né? Nos tira da agitação material. A vida contemplativa nos leva para aquilo que é espiritual, por isso ela é superior. Sétimo, a vida contemplativa se entrega às coisas de Deus, enquanto a vida ativa se entrega às coisas dos homens. Não queríamos ser necessário detalhar mais aqui, mas a vida contemplativa se volta mais para Deus. A vida contemplativa é conforme o que há de propriamente humano no homem, ou seja, o intelecto, como a gente já falou. Então, essas 8 razões deixam muito claras que a vida contemplativa ela é superior à vida ativa. A natureza da vida contemplativa é superior à natureza da vida ativa, né? Por isso que naquele exemplo que nós demos na aula anterior de vida contemplativa e de vida ativa, que é de Maria e de Marta, Nosso Senhor vai até a casa delas e Maria então fica só ouvindo o que Nosso Senhor está dizendo. E Marta cuida de uma série de afazeres. Então Maria representa a vida contemplativa, enquanto Marta representa a vida ativa. E aí Marta se queixa de Maria. Senhor, você vê que ela me deixa com todos os trabalhos? E aí Nosso Senhor responde, né? Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Então, se a melhor parte, a vida contemplativa é superior à vida ativa. E aqui São Tomás comenta dizendo o seguinte, que quando ele diz que não lhe será tirada, não quer dizer que não lhe será tirada nessa vida, dizendo, Maria ela escolheu a vida contemplativa, eu não vou pedir para ela mudar para a vida ativa nessa vida. Não é só isso. Quer dizer que na outra vida, ou seja, no céu, ela vai continuar ter vida contemplativa. Quer dizer, Maria escolheu a melhor parte. Nesta vida, ela já está tendo uma preparação e um gozo que é próprio do céu. Ao mesmo tempo que ele diz para Marta, não se preocupe, você se preocupa com muitas coisas. Agora você tem vida ativa e deve ter mesmo. Ele não manda a Marta parar os afazeres. Mas na outra vida você também terá a vida contemplativa. Então no céu a vida contemplativa será de todos. Bom, agora nessa comparação nós vamos entrar então na essência aqui. Foi necessário deixar muito claro esses conceitos daquilo que o Padre Faber quer tratar na vida espiritual, né? Então, a vida contemplativa, ela sem dúvida, ela é superior. Mas comenta São Tomás, nada impede que uma coisa mais excelente em si mesmo seja inferior a outra sobre algum aspecto. Assim, em casos determináveis, é preferível escolher a vida ativa por causa da necessidade da vida presente. Até o filósofo reconhece quando afirma: filosofar é melhor que ganhar dinheiro, mas para quem passa necessidade, ganhar dinheiro é preferível. Então, a vida contemplativa é superior, mas há situações em que é necessário abandonar a vida contemplativa e se dedicar à vida ativa. E isso
não é um demérito para ninguém. Uma pessoa que ia no retiro que estava fazendo para sua ordenação sacerdotal me contou que o padre que estava pregando o retiro disse: olha, gente, a vida do religioso, ela de si mesmo, ela é superior à vida do padre ativo, né? A vida do padre que não está retirado, a vida do padre que está numa diocese. Mas dava sequência esse padre. Mas é tal a situação hoje em dia que nós precisamos de padres para ensinar. Então, no nosso caso concreto, pensem muito bem se vocês não devem se dedicar à vida ativa. Então, um padre que fica trancado em seu quarto, que se preocupa só com as suas obrigações, só com a vida espiritual dele mesmo, e não se preocupa em atender os seus fiéis, né? Ou que só se preocupa com aquilo que causa prazer para ele, não age bem. E, sobretudo, não age bem na atualidade, onde existem tão poucos padres que, de fato, se dispõem a atender os fiéis de uma forma adequada. Então, filosofar é melhor do que ganhar dinheiro, claro, é muito superior. Mas se a pessoa está na miséria, ela tem que ganhar dinheiro, tá? E São Tomás vai completar, né? A vida contemplativa é mais meritória, porque se refere diretamente ao amor a Deus. É conhecer a Deus para amá-lo, é a contemplação de Deus. A vida ativa se ordena mais diretamente ao amor ao próximo, que é uma coisa excelente, mas o amor ao próximo está em função do amor de Deus. Daí, a vida contemplativa em si mesmo é mais meritória que a vida ativa. Então, tem mais mérito a vida contemplativa do que a vida ativa. E aí São Tomás continua. Contudo, pode acontecer que uma pessoa mereça mais quando dedicada às obras da vida ativa do que outra consagrada às da vida contemplativa, se isso for aceito por amor de Deus. Então, não quer dizer que porque a pessoa tem uma vida contemplativa, ela de si mesma ama mais a Deus do que a pessoa que tem a vida ativa. É exatamente o que o Padre Faber estava comentando sobre a perfeição na vida espiritual. A perfeição consiste em amar a Deus. Quem tem vida contemplativa, pela natureza da vida, possivelmente amará mais a Deus. Mas isso não significa que na realidade a pessoa que tem a vida ativa não ame mais. Aí depende exatamente daquilo que é feito, o grau de amor a Deus com que as coisas são feitas. Então, se a pessoa ela tem uma vida contemplativa só por orgulho, para se achar superior às outras e despreza as outras, essa vida contemplativa não é boa e ela não tem um verdadeiro amor a Deus. Mas se outra pessoa se vê na necessidade de ter uma vida contemplativa, ela está ativa, ela está numa situação em que exige o trabalho dela pelo bem dos outros, e ela faz então com sacrifício e por amor a Deus, a vida ativa dela será mais meritória do que quem tem a vida contemplativa. Tá? Então, São Tomás vai explicar isso, né? Ele vai dizer que uma coisa tem prioridade sobre outra de duas formas. Primeiro, pela natureza. Né? Então, por exemplo, o anjo tem uma natureza superior à natureza do homem. Então, o anjo em si mesmo tem prioridade sobre o homem. Então, São Tomás diz, sobre esse aspecto, a vida contemplativa tem prioridade sobre a vida ativa, porque se aplica a um objeto superior e melhor. Assim, a vida ativa deve ser governada pela vida contemplativa. Então, a natureza da vida ativa é superior e ela deve governar a vida ativa. Então, essa é a primeira razão de prioridade. Primeira maneira. Agora, São Tomás dá uma segunda. Segunda, que se funda na ordem da geração. Então, eu tenho um filho que é padre. Por natureza, o meu filho é superior a mim. Eu sou leigo e ele é padre. A vida de padre, por natureza, é superior à vida de leigo. Mas fui eu que gerei ele. Então, enquanto geração, eu tenho superioridade a ele. Porque
ele teve origem em mim. Se não fosse por mim, ele não seria gerado. Então comenta São Tomás, que a segunda razão exatamente se funda na ordem da geração. Nesse aspecto, a vida ativa tem prioridade sobre a vida contemplativa, pois ela nos dispõe para ela. É através da vida ativa, através do conhecimento do mundo, que é possível ir para a vida contemplativa. A vida contemplativa não nasce de uma análise interna, né? Como está lá na obra Os Dons da Sabedoria, em Plínio Corrêa de Oliveira, que ele ficava imaginando as coisas dentro dele para compreender o que é Deus. Isso é um verdadeiro absurdo, né? É uma ideia completamente errada. O conhecimento de Deus vem através do mundo. E para isso é necessário uma vida ativa. Então é a vida ativa que acaba gerando a vida contemplativa. E nesse sentido, ela tem prioridade. Tá? Então, por um certo sentido, e o mais fundamental, pela natureza, a vida contemplativa é superior à vida ativa. Mas pela geração, como ensina São Tomás, a vida ativa é superior à vida contemplativa. E aí São Tomás dá uma citação de São Gregório que é muito importante. E é aqui que está a essência daquilo que o Padre Faber quer nos transmitir. Então, São Gregório diz: sem a vida contemplativa, pode entrar na pátria celeste os que não deixam de fazer o bem que podem. Então, olha só, São Gregório ensina que a vida contemplativa não é algo essencial, necessário para a nossa salvação. É possível que uma pessoa sem a vida contemplativa, se ela cumpre as obrigações que ela deve, ela entra no céu. E aí ele completa. Mas sem ativa, ela não pode entrar se descuidam de realizar as boas obras que estão ao seu alcance. Então, uma pessoa que tem boas obras que estão ao seu alcance e justifica com isso: não, eu tenho uma vida contemplativa, eu não me interesso pelo meu próximo, eu não me interesso pelos meus fiéis, eu estou aqui só para estudar, para aprender, para conhecer, né? Essa pessoa pode, por causa desse desprezo do cuidado dos outros que Deus colocou no caminho delas, não quero fazer bem, meu negócio é me fechar em mim mesmo, isso só me dá trabalho, fazer grupo dá só dor de cabeça. Então, se a pessoa, ela se descuida de cuidar dos outros, ela pode deixar de conquistar o céu. Então agora eu repito novamente a frase completa de São Gregório, porque é aqui que está a essência daquilo que o Padre Faber está querendo nos ensinar na introdução à forma normal, a vida normal, espiritual, que através da qual nós devemos atingir a perfeição. Então, citação, né, de São Gregório: sem a vida contemplativa, podem entrar na pátria celeste os que não deixam de fazer o bem que podem, mas sem ativa, nela não podem entrar, se descuidam de realizar as boas obras que estão ao seu alcance. E aí São Tomás continua, onde também se conclui que a vida ativa tem precedência sobre a contemplativa, assim como o que é comum a todos precede, na ordem da geração, ao que é próprio dos perfeitos. Então, também nesse aspecto, a vida ativa é para todo mundo. Todo mundo tem que se preocupar com a vida ativa, porque todo mundo tem que fazer bem para os outros. Enquanto a vida contemplativa é só para os perfeitos. Então, apesar da vida contemplativa ser só para ser mais própria para os perfeitos, a vida ativa também leva à perfeição e também é necessária. E para concluir, né, essa segunda parte, a nossa aula, né, São Gregório diz, né, muitas vezes o amor incita os espíritos preguiçosos ao trabalho. Então, a vida contemplativa pode levar à preguiça, né? E o amor acaba incitando a ação, né? E continua ele. E o temor obriga à contemplação os espíritos agitados, né? Então a pessoa
só quer fazer, de repente ela fica com receio de alguma coisa e fala, deixa eu parar para pensar, né? E começa a meditar e vai até a contemplação. E ele diz, por conseguinte, os que são mais aptos para a vida ativa podem, exercendo atividade, preparar-se à contemplativa. E por outro lado, os mais inclinados à vida contemplativa podem suportar as obras da vida ativa, a fim de preparar-se melhor para a contemplação. Então, as duas formas de vida são complementares, apesar da vida contemplativa ser superior à vida ativa. Só que a vida ativa, se a gente tem e faz corretamente, a gente pode ir para o céu. Mas a vida contemplativa, sem as obras de caridade, não nos leva para o céu. Bom, acredito de ter explicado essa nossa aula e nós podemos encerrar aqui. E a nossa intenção é dar sequência nesse tipo de aula em outras ocasiões através do nosso site. Salve Maria. Vamos rezar então para encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aos filhos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dois corações de Maria, sede de nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.